Nesse vídeo, nós vamos implementar exemplos da utilização do JavaScript com o DOM e a utilização de eventos. Para iniciar, vamos criar uma página HTML. Uma página comum, vou definir o tipo de documento, como sendo um documento do tipo HTML5, inserir um cabeçalho da página e colocar um elemento H1. Vou definir um título aqui. Uma vez renderizada desenvolvido a estrutura básica da nossa página HTML, nós podemos ir para o navegador. Aliás, eu vou para a pasta que esse arquivo HTML está inserido, que é basicamente aqui. Abro ele no navegador e eu vou visualizar a nossa aplicação. Um detalhe para se observar é que dentro do navegador web nós podemos visualizar a estrutura DOM da página. Toda vez que nós utilizamos o inspetor e visualizamos a estrutura do código HTML que nós desenvolvemos, isso daqui pode ser um tipo de representação da estrutura DOM, de forma que a gente consegue visualizar quais elementos estão inseridos na estrutura da página. Para iniciar nosso código JavaScript, eu vou inserir um elemento script no final do elemento body da minha página HTML e vou inserir nos nossos códigos JavaScript aqui dentro. Só para visualizar se a nossa aplicação está funcionando, eu vou utilizar um comando de console log, que ele vai apresentar um log dentro do navegador web. E vou colocar um hello world só para nos certificarmos que o ambiente está funcionando. Renderizo novamente a nossa página, recarreguei a página HTML aqui, não aparece nada na página. No entanto, no meu console apareceu o hello world que nós tínhamos inserido no código. Então, aparentemente, o nosso ambiente está funcionando. Nesse exemplo, o que eu queria mostrar inicialmente era a parte de manipulação da estrutura do DOM. E aí, só para exemplificar, eu vou inserir, por exemplo, um elemento UL aqui dentro. E, basicamente, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu vou utilizar o JavaScript para inserir elementos dentro desse UL. Por exemplo, eu vou inicialmente recuperar esse elemento, então eu vou criar uma variável do JavaScript. Vou nomear ela como UL simplesmente para ficar mais fácil. Na verdade, vou nomear como lista. E vou recuperar ela a partir da estrutura DOM. Nesse exemplo, eu vou estar utilizando aquelas funções, aqueles métodos de alto nível de abstração para acessar a estrutura DOM. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou usar um método que vai me permitir fazer uma consulta por esse elemento. Então, eu uso o meu objeto document, que basicamente é a representação raiz da estrutura DOM. Chamo o método querySelector, que ele vai me permitir selecionar os elementos HTML da minha página de acordo com o seletor CSS que eu estou passando, que é o UL. Então, eu estou simplesmente pedindo por todos os elementos UL que existem na página. Na verdade, o querySelector ele não pega todos, ele vai pegar só o primeiro. Uma vez com esse elemento, eu posso fazer algumas alterações simples nele. Por exemplo, eu posso alterar o conteúdo HTML dele para ele receber, por exemplo, um elemento LI. E aí o que nós vamos visualizar, basicamente, vou agora para a nossa janela do navegador novamente, recarrego. E o que vocês vão observar é que o nosso código JavaScript ele acessou a estrutura DOM da página, recuperou um elemento UL e inseriu um item na lista. Dando continuidade no nosso exemplo, existem várias funcionalidades que nós poderíamos implementar nesse cenário, como por exemplo, ao invés de utilizar simplesmente acrescentar o elemento na estrutura do DOM, eu poderia, por exemplo, fazer um for. E aí eu faço um for, eu vou colocar um for aqui até 5. E nesse cenário eu vou incluir um
um elemento na lista. Na verdade, o meu intuito é incluir 5 elementos na lista. Então, para incluir 5 elementos na lista, ao invés de eu fazer simplesmente a atribuição, eu vou gerar um acumulador, como se eu vou trabalhar com o elemento lista como se ele fosse um acumulador. E aí eu vou jogando elementos ali na página dentro do meu for, dentro da minha estrutura de repetição. E aqui vocês vão observar aqui, ao invés de gerar 1, eu estou gerando 5. Existem outras possibilidades para esse código, por exemplo, com a API do DOM, nós podemos também não só simplesmente acrescentar elementos, mas nós podemos fazer outras atividades, como por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Esse código, a princípio, ele está sendo gerado assim que o código JavaScript é executado, mas eu poderia fazer um padrão diferente. Por exemplo, eu vou inserir um botão clique em mim, por exemplo. E aí basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer que quando o usuário clicar nesse botão, ele vai executar essas funcionalidades. Então, só para exemplificar um uso de eventos dentro da nossa estrutura. Então eu posso recuperar, por exemplo, o nosso elemento button, e aí eu vou precisar utilizar ele também. E aí a diferença é que ao invés de eu executar esse for assim que o código JavaScript vai ser carregado, eu vou executar esse for só quando o botão for clicado. Então a princípio eu vou fazer um button.add listener, que é uma função que ela define na verdade é um método que define uma função que vai ser executada quando o clique for realizado nesse elemento. Então basicamente, quando esse elemento for clicado, eu vou chamar uma função. E dentro dessa função, eu vou inserir esse código. Então, exemplificando o uso dos eventos dentro do HTML. Então, basicamente, nesse exemplo aqui agora, que nós vamos visualizar aqui agora, eu tenho simplesmente um botão clique em mim. Quando eu clico, os elementos são gerados. Nós podemos fazer ainda outros exemplos de utilização do nosso conteúdo. Por exemplo, nesse caso aqui eu utilizei o inner HTML para inserir os elementos ali dentro da nossa lista. No entanto, eu poderia utilizar uma API um pouquinho mais elaborada. Por exemplo, eu poderia, ao invés de simplesmente inserir uma string como código HTML, eu poderia, por exemplo, gerar um elemento ali utilizando a API do DOM, que ela possui um método chamado createElement, que me permite inserir um elemento, criar um elemento. E aí, com esse elemento, eu posso gerar o código dele separadamente. Aí, por exemplo, eu poderia colocar elemento mais i, por exemplo, só para aparecer a nossa variável de incremento dentro do for. E depois disso, eu poderia utilizar um outro método chamado appendChild. Isso daqui é uma forma de utilização um pouquinho mais elaborada da estrutura do DOM. No entanto, a funcionalidade vai ser bastante similar. Então, por exemplo, eu venho para cá. Observem que agora está funcionando. Eu simplesmente troquei o conteúdo interno desses elementos para elemento e mais alguma coisinha aí. O que mais nós poderíamos fazer? Um último ponto de implementação que eu gostaria de fazer é o seguinte. Eu gostaria de inserir um elemento input para mostrar para vocês um outro tipo de evento. Vou inserir um input do tipo texto. E é possível que eu vou deixar só esse input vazio. E aí basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou recuperar esse input na estrutura DOM. Uma vez com esse input, vamos considerar o seguinte cenário. Eu vou colocar ele antes do botão aqui, só para ele aparecer antes. Quando nós clicarmos no botão,
Ao invés de eu inserir simplesmente os LIs na minha página, um elemento escrito, eu posso fazer um comportamento um pouquinho diferente. Por exemplo, eu posso definir uma variável que ela vai conter uma palavra, por exemplo. E essa palavra eu posso recuperar do meu elemento input. Do meu elemento input, utilizando a propriedade value dele. E dessa forma eu consigo recuperar o conteúdo interno desse elemento input. E aí, ao invés de eu utilizar um elemento aqui, eu vou utilizar palavra. Só para exemplificar como é que fica esse exemplo, vamos de volta para o código, visualizar. Agora eu tenho um input aqui. Se eu clico no input, simplesmente, no botão, simplesmente ele gera os meus elementos. No entanto, se eu preencher isso daqui com algum campo, por exemplo, exemplo de código com input, o que vocês vão visualizar é que agora ele acrescenta novamente, só que agora qualquer código que eu colocar aqui, ele vai acrescentar na minha lista e vai gerar os elementos e vai acumulando dentro da nossa lista. Por fim, o último exemplo que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Nesse caso aqui, eu estou usando o elemento botão para executar o nosso código JavaScript. No entanto, eu utilizei o evento de clique no botão, né? No entanto, existem outros tipos de eventos que podem ser utilizados. Por exemplo, o input ele tem um evento bastante específico que ele é disparado toda vez que você digita teclas dentro dele, né? E aí eu vou utilizar um desses eventos para disparar a execução das nossas funcionalidades. E aí, então, só para exemplificar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o botão, tirei o botão da nossa estrutura, e ao invés de utilizar o botão aqui, eu vou utilizar um input, e eu vou utilizar na verdade eu vou utilizar um evento específico, que é o keyApp. Esse keyApp eu vou fazer o seguinte, toda vez que ele for disparado, só para ele não ficar acumulando os elementos na minha página também, eu vou zerar a nossa lista toda vez que ele for chamado. E aí depois eu vou inserir os 5 elementos com o conteúdo interno dele. O funcionamento ele vai mudar um pouco da nossa aplicação. Vamos lá. A questão só é que conforme eu for digitando, ele vai recuperando e vai inserindo os elementos. E aí então eu posso colocar o que eu quiser aqui. E não preciso mais do botão, porque a função ela está sendo chamada toda vez que eu tenho um evento de keyApp. O evento de keyApp ele acontece quando eu pressiono a minha tecla e solto ela. Quando eu solto ela, e é lançado o evento de keyApp que ele realiza a atualização da interface. Como vocês podem ver aqui.